Sem fraude, Trump ganharia. Com fraude, Kamala ganharia, porque Kamala Harris perdeu extremamente incompetente e a Europa vai ser jogada para a margem da história. Bem-vindos ao Terremoto Trump. Saudado diretamente pela caneca do Donbass, que está repousando no momento no Otanistão. Bom, só isso já dá dimensão para vocês das circunvoluções do nosso mundo. Bom, essa nossa conversa está sendo gravada no dia seguinte, na verdade, dependendo do fuso, como eu sigo pelo menos 3 fusos, 4, eu sigo Ásia, Moscou, Otanistão e costa leste dos Estados Unidos. Bom, no Otanistão, eu não dormi, passei a noite inteira acompanhando direto até um momento fatídico que era fechar a Pensilvânia. Pode-se dizer que Trump ganhou a eleição quando ficou absolutamente claro que ele ia vencer a Pensilvânia e não haveria nenhum caminho matemático com a vitória republicana na Pensilvânia para os democratas conseguirem seja o que for. Bom, essa é uma primeira impressão a quente, a seco, direta, rememorando as últimas horas de tudo que aconteceu e de um ponto de vista do meu ponto de vista muito interessante, eu cobri várias eleições americanas nos Estados Unidos. E onde eu estava fora, eu cobria ou da Europa ou da Ásia. Dessa vez foi da Europa. E, evidentemente, eu acompanhei as networks, as cadeias americanas. Então, eu estava entre e-mails, mensagens com meus amigos americanos, vários em Moscou, inclusive, e os outros em diversas partes dos Estados Unidos, muitos na Califórnia, e acompanhando entre Fox e CNN, que a comparação entre os dois é absolutamente extraordinária. Paulatinamente, o clima fúnebre na CNN e o clima de excitação transbordante na Fox. E, guardando isso de lado, dava para ver no andamento da noite, aqui já era noite pesada. Para vocês no Brasil, era bem mais cedo, evidentemente. E dava para ver que algo histórico estava para acontecer. Quando você começava a comparar os números em cada um dos estados, especialmente nos swing states, é praticamente certo que Trump vai levar todos os swing states. As disparidades, especialmente as disparidades em relação à eleição de 2020, eram enormes, chegando ao ponto onde, já na manhã europeia, fundo da noite americana, um daqueles mapinhas da CNN demonstrou claramente que Kamala Harris não conseguiu superar a performance, roubada ou não roubada, de Joe Biden em 2020 em nenhum condado americano. Isso em si é um fato histórico, extraordinário. Bom, esse terremoto Trump, em inglês soa muito bem, Trump Quake, porque deriva de earthquake, terremoto. Trump Quake, terremoto Trump. Em português, terremoto Trump pode funcionar bem também. Terremoto Trump aplicado ao que a gente poderia chamar, no que se desenrolou, especialmente para quem acompanhou pela TV no mundo inteiro, o grande show do totalitarismo liberal. E o grande show do desmoronamento do totalitarismo liberal ao mesmo tempo, né? So I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you and
with every breath in my body. I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Oh, we're gonna... Antes do dia eleitoral e da noite eleitoral, eu usei isso num post do Telegram e vários de nós, analistas independentes, usávamos mais ou menos a mesma definição extremamente direta ao ponto. Sem fraude, Trump ganharia. Com fraude, Kamala ganharia. E a única questão remanescente, a principal de todas, na verdade, é o que o Deep State americano realmente quer. Bom, nós vamos chegar a isso numa primeira abordagem daqui a pouco. Antes de tudo, é importante a gente deixar claro qual é o legado dessa administração absolutamente horrenda, não só do boneco de pano na Casa Branca, e, evidentemente, da sua vice-presidente, que foi praticamente invisível durante os 4 anos, e do carniceiro secretário de Estado, o pequeno Blinken, o extremamente reptiliano assessor de segurança nacional Jake Sullivan, e, claro, o que a gente chama de combo Biden, o conglomerado por trás que estava realmente ditando as políticas do país, porque o personagem em questão era incapaz, literalmente, de achar o seu caminho para fora da sala onde ele estava. E, evidentemente, eternamente plugado na escuta, no teleprompter, nos dois, mais as notinhas de rodapé do staff dele, do grupo que o assessora. Ou seja, ele não estava mandando absolutamente nada. E isso era fartamente sabido nas grandes capitais mundiais, não só no norte global como no sul global, nas chancelarias e em boa parte dos Estados Unidos, que não estava obliterado pela campanha de estupidificação de massa da mídia mainstream, coordenada com os democratas. Bom, então, o legado curto dessa administração para vocês todos, e isso é... Uau! E eu estou sendo, inclusive, diplomático nesse legado curto. Na verdade, esses 4 anos podem ser denominados como 4 anos de uma semi-tirania, ou, em certos aspectos, uma tirania frontal, genocida e guerreira. Exemplos. A guerra por procuração na Ucrânia, que é um projeto neocon, não só de anos, mas de décadas, compartilhada por boa parte da classe dominante americana, que se provou absolutamente incapaz de derrotar a Rússia ou de infligir uma derrota estratégica à Rússia. Só imbecis que não conhecem a história da Rússia nos últimos 300 anos, pelo menos, a psicologia da alma russa e o fato de a Rússia, quando atacada e quando reagem, saiam da frente, bom, só podia dar nisso. O resultado trágico para ucranianos convocados, civis, alistados à força, etc., centenas de milhares, se não mais certamente mais de 1 milhão já mortos, milhões de feridos e incapacitados, uma guerra absolutamente provocada e sem o menor sentido, que poderia ter acabado naquele famoso acordo em Istambul, em abril de 2022. Eu estava lá na época e todos nós que estávamos acompanhando e os nossos anfitriões turcos tinham certeza que, bom,
fecharam um acordo, vai ser assinado, a guerra termina agora. E em algumas horas depois, o acordo que estava praticamente assinado foi destruído pelo palhaço Boris Johnson, sob instrução dos americanos. O outro vetor, o genocídio em Gaza, perpetrado por Israel, evidentemente, por Tel Aviv, mas usando armas americanas, um infanticídio de massa de homens, mulheres, de crianças, evidentemente, mas de homens e mulheres civis, trabalhadores no setor de saúde, jornalistas, defensores de direitos humanitários, tudo que vocês podem imaginar no arcabouço da sociedade civil. Um Lebensraum nazi, sem dúvida, estilo nazi, de depuração étnica, que continua e que vai continuar certamente, irrespectivo do resultado da eleição americana. E tudo isso sob a bandeira desculpe, ordem internacional baseada em regras, vendida pelo carniceiro de quinta categoria, o Little Blinken, secretário de Estado. Bom, o que tudo isso, como reverteu, como veio o karma, como veio o blowback, como veio justamente o karma negativo batendo contra toda essa conjunção de horrores. O oeste da Ásia e o sul global em revolta, profundamente furiosos, para ser bastante diplomático, com o genocídio em Gaza, que mostrou para todos no sul global as consequências de tentar resistir à opressão do poder hegemônico e dos seus aliados-chave. O que isso aconteceu positivamente foi a ascensão e a força cada vez maior dos BRICS, o que a gente tem acompanhado nos últimos PEP Cafés, e inclusive o nosso PEP Café direto de Kazan, no encerramento da cúpula dos BRICS em Kazan. A demonstração gráfica antes, durante e na sequência de como o sul global e os países em desenvolvimento estão todos afluindo para os BRICS Plus, os BRICS expandidos, os BRICS Partners, o grande BRICS, digamos, esse grande laboratório, a metáfora que eu usei numa das minhas colunas na semana passada para definir os BRICS, que é um grande laboratório em movimento que está testando todos os modelos possíveis para um novo sistema de relações internacionais, geoeconômico e geopolítico. E escapando da ditadura unilateral de Washington e, especialmente, o mais complicado, que vai demorar bastante tempo, do sistema financeiro internacional. E o que tudo isso que foi, toda essa série de horrores pré-BRICS, o genocídio em Gaza e a guerra na Ucrânia, especialmente, e as ameaças, a cultura de cancelamento, a demonização de todo mundo que vai contra a agenda ditada por essa ordem internacional baseada em regras, isso levou. É incrível, porque quem delimita, escreve e redige essas políticas são, na maioria, funcionários extremamente despreparados e, bom, a maioria não entende nada de ciência militar e a maioria não entende muito de ciências políticas ou tenta adaptar o que eles aprenderam de ciência política do passado de uma maneira completamente estúpida à realidade extremamente complexa de hoje. Tudo isso conseguiu unir todos os inimigos oficiais, os principais inimigos oficiais, entre aspas, dos Estados Unidos. Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. Rússia, China e Irã, não se esqueçam, 3 BRICS. 3 entre os top BRICS, considerados oficialmente pela doutrina de segurança nacional americana como as 3 ameaças existenciais principais aos Estados Unidos. Rússia, China e Irã. E a Coreia do Norte, que tem um papel à parte,
num sistema à parte, numa configuração extremamente especial, mas que é um país soberano. A parte qualquer juízo ideológico sobre o regime na Coreia do Norte, o sistema na Coreia do Norte, o governo dinástico da família Kim na Coreia do Norte, é uma nação soberana. Ou seja, essas ameaças existenciais interligadas contra a ex-nação indispensável, como dizia Madeleine Albright, e o poder hegemônico aumentou, enquanto a vassalagem da Europa, ao mesmo tempo, também aumentou, em paralelo. Então, esse é, digamos, o pequeno balanço intermediário desses 4 anos marcados por guerras absurdas, guerras que eles mesmos inventaram e guerras que, segundo os seus conceptualizadores, poderia tornar o poder americano absolutamente insofismável, e o que aconteceu foi exatamente o contrário, e continua acontecendo, e, evidentemente, uma administração que apoiou totalmente, em todos os sentidos, em todos os níveis, um genocídio no século XXI. Evidentemente, os eleitores americanos não. O ponto principal da rejeição dessa administração, que agora vai desaparecer na lata de lixo da história, não foi por causa de política externa, foi pela situação interna dos Estados Unidos, que é basicamente o apodrecimento das relações sociais, do tecido social nos Estados Unidos, em todos os sentidos. Bom, isso é algo que os próprios americanos têm, isso é um problema doméstico interno que os próprios americanos têm que tentar resolver, e se não resolverem, haverá uma guerra civil prolongada nos Estados Unidos, é inevitável. Do ponto de vista do Sul global e do ponto de vista de uma observação externa do que aconteceu nos Estados Unidos, uma pequena constatação já de rigor. Pode-se dizer que o lobby sionista ganhou esta eleição. Depende, evidentemente, do nível. Não os neocons tradicionais, que são totalmente anti-Trump. E alguns o que nós chamamos de siocons, os neocons sionistas. Isso depende de como a administração Trump 2.0, digamos, vai lidar com o genocídio em Gaza e com a guerra de fato entre, agora, Israel e o eixo da resistência inteira. Outro vencedor, Wall Street. Isso é mais do que garantido. E o próprio Larry Fink, da BlackRock, alguns dias atrás, disse claramente que antes mesmo da vitória do Trump, que qualquer dos dois partidos, entre aspas, é bom para Wall Street. E o Deep State, o Estado Profundo Americano, também vence. A grande questão agora é se Trump terá o cacife e o sistema em torno dele, quem ele vai escolher, adequado para fazer uma espécie de expurgo stalinista em cima do Deep State, que é o que os Estados Unidos precisam para voltar a ser uma potência relativamente normal. Ninguém sabe se isso vai acontecer. Isso a gente tem que começar, a gente vai começar a ver a partir de janeiro, quando Trump toma posse. O que vai continuar, certamente, são operações militares selecionadas e direcionadas do Pentágono através do Sul global. Aí vamos chegar a isso daqui a pouco, porque eu queria fazer uma intervenção do que está, enquanto todas as atenções estavam concentradas na eleição americana, o que estava acontecendo em Moscou, na verdade em Sochi, a reunião anual do Valdai Club em Sochi. O ano passado eu foi extremamente importante. Esse ano eu estava muito cansado depois de 2 meses sem parar na Rússia e de estar viajando desde o começo do ano, praticamente sem parar. Eu tinha coisas para resolver no Otanistão, voltei para casa
em Paris e acompanhei a eleição americana e o Valdai em Moscou ao mesmo tempo de fora do Otanistão, o que é interessante porque oferece uma base extra de recuo e você pode ver o big picture, o grande quadro, relativamente de fora e numa posição, digamos, um pouco mais neutra, de quando você está completamente imbricado dentro desses processos. A melhor intervenção até agora do Valdai, ainda não chegamos na sessão plenária, e isso a gente vai ver, e dependendo do que Putin vai dizer na sessão plenária, foi a contribuição de Sergei Karaganov. Sergei Karaganov é o grande teórico geopolítico e de realpolitik russo, escutado com muita atenção por Putin. É sempre uma conversa com ele extremamente rica e em vários níveis. Nós tivemos uma conversa paralela à margem do Valdai o ano passado em Sochi, muito boa. E esse ano, na mesa em que ele estava, no primeiro dia do Valdai, foi absolutamente excelente. Ele matou a pau, literalmente. A estrela absoluta até agora. Entre outras coisas, ele disse muitas se casam com o que Trump e a ideia de Trump de como resolver a guerra por procuração provocada pelos democratas contra a Rússia na Ucrânia poderia ser resolvida. Karaganov disse, entre outros, nós vamos derrotar o Ocidente na Ucrânia e sem ter que aplicar as medidas mais drásticas. Vocês sabem muito bem ler nas entrelinhas o que isso significa. Armas nucleares. Isso vai levar à resolução do conflito, né? Isso vai levar a ele acredita que isso levaria a uma retirada pacífica dos Estados Unidos, e isso ele implica a Ucrânia e uma boa parte do espaço pós-soviético, e nesse caso os Estados Unidos vão se tornar uma superpotência normal. Veja bem, isso é o que ele está dizendo, não é o que vai acontecer. E a Europa vai ser jogada para a margem da história. Absolutamente correto, porque é o que já está acontecendo e vai ser ainda mais forte esse processo com Trump no poder. Mas a gente não chegou lá ainda, em toda essa configuração de Karaganov. Outro seu raciocínio muito interessante. As mudanças na balança de poder a nível global estão nos empurrando para uma guerra global. Mas aí tem uma variante. Ele acha que a guerra na Ucrânia é um substituto da Terceira Guerra Mundial. A gente pode analisar a guerra da Ucrânia certamente como um substituto da Terceira Guerra, impedindo que tudo desabe diretamente para o apocalipse nuclear. Vamos tornar a guerra da Ucrânia, vamos fazer com que a guerra da Ucrânia seja a última grande guerra do século XXI. E esse é o problema do que Karaganov estava tentando expressar, porque a grande guerra do século XXI, nesse momento, e que não há uma possibilidade de uma solução a curto ou mesmo a médio prazo, é a confrontação no oeste da Ásia entre Israel e a obsessão talmúdico-psicopatológica genocida de uma grande Israel, Eretz Israel, contra o eixo da resistência. Irã, Hezbollah, Síria e os Houthis do Iêmen, milícias no Iraque, etc. O que, do ponto de vista da Europa, ok, vamos deixar isso em suspenso, porque isso vai depender muito de como a administração Trump vai lidar com essa guerra no oeste da Ásia, porque a força do lobby zionista em cima de Trump é enorme, e não se esqueçam, Trump, ele mesmo ordenou o assassinato do general Soleimani
em janeiro de 2020, iniciando a nossa década, que eu qualifiquei como os anos raivosos, os anos 20 raivosos. Ou seja, ele está diretamente implicado na gênese de tentando, digamos, eliminar quem tinha sido o grande conceptualizador da, da resistência como um todo, da estratégia da resistência para minar Israel, com basicamente uma facada atrás da outra, a um sistema chinês, a morte por 1000 facadas. Trump está diretamente ligado a esse processo cada vez mais acelerado desde o início da nossa década. Bom, passando para a Europa rapidamente, os Estados Unidos, sob Trump, vão fazer algo que os europeus, evidentemente, os europeus da União Europeia, da Comissão Europeia, da burocracia kafkiana de Bruxelas, que estavam totalmente pendurados nos democratas até literalmente hoje de manhã, e que agora vão ter que refazer seus planos. Inclusive, eles vão estar discutindo isso numa cúpula em Budapeste até o final dessa semana. Os americanos, com Trump, vão pendurar a Ucrânia no pescoço da Europa. Isso é uma das grandes lições em que essa Europa totalmente decadente, que não é uma Europa de cidadãos, é uma Europa burocrata e totalitária, de totalitarismo liberal, conduzida por Bruxelas, eles vão ter agora que lidar com isso. Porque a grana não vai vir mais dos Estados Unidos. A grana vai vir da Alemanha, supondo que a Alemanha tenha esse dinheiro, e talvez da França, supondo que a França ultra endividada também tenha esse dinheiro. Não vai vir mais dinheiro de Washington para financiar a guerra dos democratas na Ucrânia. Isso é definitivo. Eles vão continuar, os americanos vão, sob Trump, vão continuar dando risadas estratosféricas dos europeus, porque eles continuam impingindo aos europeus sem consultá-los, políticas que são interessantes do ponto de vista americano. E a última delas é excepcional. O Departamento do Tesouro americano, eles lançaram um memorando, é uma permissão interna, que na verdade é um memorando válido, veja bem, até o final de abril de 2025. Ou seja, Trump entra no poder em janeiro, até abril isso está valendo, e como ele vai estar no poder e, evidentemente, supervisionando o Departamento do Tesouro, ele vai, evidentemente, prolongar esse memorando, permitindo a interação com bancos russos em qualquer transação relativa a petróleo, madeira, commodities importantíssimas, gás natural e, prestem atenção, isso é sensacional, urânio sob qualquer forma. Ou seja, se é para o benefício da indústria americana, bancos americanos podem transacionar com bancos russos sem o menor problema e comprar tudo o que eles quiserem. E os russos, evidentemente, vão vender. E essa permissão, esse memorando, foi solto exatamente no momento que o Instituto de Economia Mundial, o Institute of World Economy, traduzindo literalmente, o Instituto de Economia Mundial, eles fizeram uma projeção para a Europa e basicamente dizendo que para a Alemanha a suspensão da grana americana para Kiev e essa vitória praticamente insofismável da Rússia, que é uma questão de tempo e de como os russos querem codificar e empacotar essa vitória, vai ser uma paulada em cima da economia europeia, incontrolável, desconfortável ao extremo. Os europeus vão ter que aceitar mais um tsunami de refugiados, vindos da Ucrânia, evidentemente. Vão ter que gastar muito mais dinheiro no complexo industrial militar para sustentar o final da guerra, que eles vão perder, evidentemente. E vão dar adeus, bye-bye, a tudo que eles investiram na Ucrânia. Ou seja, em termos de
perdas. A Europa sob Bruxelas, sob a ditadura da Comissão Europeia em Bruxelas, é especialista em perder tudo em todos os sentidos. E é exatamente isso que vai ser acelerado com uma administração Trump. Bom, chegando ao final, nós temos que esperar, evidentemente, as políticas práticas que vão ser anunciadas por Trump na formação do gabinete, que vai ser entre novembro e dezembro, antes da posse em janeiro, com quem ele vai se rodear, se não vai ter traidores das suas promessas eleitorais, evidentemente. E, em termos de política externa, os temas principais, alguns deles são inescapáveis. Por exemplo, o dólar vai continuar a ser weaponizado, né? Armado. É um dólar na ponta da bala, na ponta do Colt, digamos. E Trump já ameaçou, a gente não sabe se isso vai ser cumprido, botar numa lista negra qualquer país que usar outras moedas em comércio internacional. Ou seja, todos os BRICS, todos os partners dos BRICS e todos os aspirantes a colaborar com os BRICS. Ou seja, praticamente o grosso do Sul global. Trump lançar uma guerra contra o Sul global inteiro não é exatamente uma ideia brilhante, tendo em vista o que aconteceu antes, quando ele lançou o tsunami de sanções contra a China, e, evidentemente, o blowback chinês foi absolutamente brutal. Quem saiu perdendo foi os Estados Unidos, não a China. Nord Stream. Vocês devem lembrar que há poucos dias Trump disse que ele acabou com o Nord Stream. Na verdade, o início, ele começou um processo que foi fechado pelos democratas sob o combo Biden, porque ele aprovou as sanções contra a conclusão do Nord Stream 2, que no final os russos passaram por cima e o consórcio de empresas europeias, operadoras do Nord Stream 2, passaram por cima também, e o Nord Stream 2 foi concluído finalmente. E depois, bombardeado, os dois, Nord Stream 1 e 2, pelo combo Biden, com a ajuda dos escandinavos, como o nosso amigo Seymour Hersh provou de uma maneira incontestável, e evidentemente isso sumiu na mídia americana. A mesma mídia que hoje de manhã estava chorando de todos os lados, do New York Times e do Washington Post até a CNN, com a derrota do partido e do sistema que coordenou e organizou o bombardeio do Nord Stream 1. O 2 sobrou mais ou menos intacto, pelo menos metade. Bom, enquanto eu estou falando com vocês, a minha caixa postal está sendo invadida de reports de think tanks americanos tentando explicar por que Kamala Harris perdeu. Bom, a explicação pode ser em uma linha. Extremamente incompetente, incapaz de alinhavar uma sentença com uma sentença seguinte que faça sentido, totalmente incapaz durante 4 anos, não fez absolutamente nada. Se aproveitou de um golpe branco, de um golpe de Estado interno, onde a liderança do Partido Democrata destruiu o boneco de pano, que tinha, evidentemente, o boneco de pano evidentemente não poderia concorrer a uma reeleição. Foi instalada como uma superstar de um dia para a noite, fez uma campanha absolutamente medíocre, considerada a pior campanha eleitoral da história dos Estados Unidos, agora a seco e a quente, sem análises posteriores, e incapaz de seduzir o eleitorado porque ela não tinha nenhuma mensagem forte, nenhum recado forte, nenhum balanço de campanha de tudo que ela fez durante os 4 anos, porque não existia balanço nenhum. E ela foi derrotada por, basicamente, no final, 3 movimentos
de soft power e de relações públicas de Trump absolutamente brilhantes, incluindo Trump indo para um McDonald's e trabalhando no McDonald's mesmo de verdade, ao contrário dela, que mentiu que tinha feito, e a história do caminhão de lixo, quando Trump subiu no caminhão de lixo e falou: olha aqui, estou aqui, caminhão de lixo para todos nós somos lixo, eu também sou lixo como vocês. Brilhante como estratégia de soft power, justamente. Outras duas coisas importantíssimas que Trump fez no passado, no seu passado recente, Trump 1.0, e o que isso pode influenciar as suas medidas a partir de janeiro, em relação justamente à guerra de Israel, da grande Israel, ou da suposta grande Israel, contra o eixo da resistência, e a posição do mundo árabe. Não se esqueçam que Trump destruiu o JCPOA, o acordo nuclear iraniano, com 5 membros permanentes do Conselho de Segurança Nacional, mais a Alemanha. As negociações em 2015 em Viena, eu estava lá, acompanhei tudo isso. A gente conversava com os iranianos todo dia, eles dizendo, eles estão tentando eles mesmos bloquear o plano que eles querem aprovar. No final foi aprovado, depois de discussões dificílimas. E Trump bombardeou o acordo nuclear iraniano. E isso gerou, evidentemente, muito maior destabilização do oeste da Ásia inteira. E o Irã começou a repensar justamente a sua possibilidade de uso nuclear não civil. O programa nuclear iraniano é civil. E Trump também fez os acordos de Abraão, que é basicamente uma reorganização do oeste da Ásia em benefício de Israel. E que isso enterrou, esses acordos enterraram completamente a solução de 2 estados, Israel-Palestina. Foi vendido como o acordo do século, não foi, vai ter que ser repensado, e isso vai depender muito do que vai acontecer no Pentágono. E eu fecho por aqui, deixando para vocês a nossa próxima análise vai entrar mais em detalhes, sabendo se a gente já tiver nomes, inclusive, para o gabinete de Trump. O retorno de Mike Pompeo. Mike Pompeo é um Tony Soprano, perigosíssimo, ex-diretor da CIA e ex-secretário de Estado durante Trump 1.0. Ultra agressivo, especialmente contra Rússia, China e Irã. Então, se Pompeo for o novo chefe do Pentágono, aperte os cintos, porque a turbulência à frente vai ser ainda maior do que a gente tem enfrentado nos últimos meses e nos últimos anos. Bom, então esse foi, digamos, a primeira impressão a seco e a quente. No dia seguinte, ou no mesmo dia, dependendo do fuso, do terremoto Trump. Inscrevam-se no canal. Pepe Café agora vai entrar na sua era BRICS Trump, ou BRICS 2.0 Trump 2.0, ou seja, as nossas conversas vão ficar ainda mais complexas do que nesses últimos meses. A semana que vem eu vou estar viajando de novo. Surpresa! Vocês só vão ver quando eu estiver falando de outro continente, literalmente. Bom, muito obrigado a vocês. A caneca do Donbass os saúda e a luta continua. Muito obrigado. Tchau, tchau.